Saudações, colores, eu sou o Fio, esse é o canal Gol de Barriga e aparentemente João de Deus está abençoando a gente lá de cima, porque o Fluminense ganhou 2 jogos nesse Campeonato Carioca apenas, mas as coisas estão acontecendo para que ele passe para a semifinal, né? Ainda falta muita coisa, mas ontem fechou a 9ª rodada do Campeonato Carioca com um resultado muito bom pra gente. Vamos falar disso, vamos falar sobre o Otávio. Ontem a gente falou sobre o Zé Wellison, mas aparentemente a negociação do Fluminense está com o Otávio, volante do Atlético Mineiro, e falaremos de quando chega Joaquim Laveiga também, tá bom? Tudo isso depois da vinheta, então puxa sua cadeira, pega sua bebida e vamos resenhar sobre o Fluminense. Antes de começar essa resenha, só pedir, por favor, se inscreve no canal, deixa o like, que ajuda muito, tá? Batemos 7 mil, rumo a 8 mil inscritos, e aí tudo isso depende de vocês e graças a vocês também, tá? Então vamos começar essa resenha aqui com... Segundo o GE, Fluminense abre conversa com o Atlético Mineiro para a contratação do volante de 30 anos, Otávio. E aí, vamos lá, fatos disso aí, né? Vitor Lessa deu a notícia ontem que o Fluminense não está negociando com o Zé Wellison até agora, então o vídeo de ontem... O Zé Wellison não existe aparentemente, segundo o Vitor Lessa, não tem essa negociação ainda com o Fortaleza, coisa que o GE, na verdade, já confirmou que existe essa conversa com o Otávio. Então, a gente vira essa chave de Zé Wellison pro Otávio. Fica claro que o Fluminense quer um camisa 5 porradeiro, um 5 mais batedor ali, um 5 mais de combate, mais forte fisicamente, até porque aparentemente não é a situação do Bernal, que é nosso único camisa 5, e quem improvisa na saída do Bernal, que atualmente até o 5 titular, se for pensar nos jogos de Vasco e Flamengo, é o Martinelli, que também não é esse 5 porradeiro. Então o Fluminense traz um cara que a gente não tem essa característica. Isso é um ponto, já falei isso ontem, se eu for comparar com o Zé Wellison, eu acho que eu preferiria o Zé Wellison. Sim, confesso que não sou aqui um grande amante do futebol do Fortaleza e do Atlético Mineiro, de ficar vendo vários jogos, mas o pouco que eu vi e a repercussão ali com a torcida do Fortaleza e do Atlético Mineiro, eu tenho a impressão do Zé Wellison ser um pouco mais rápido e sair mais pro jogo do que o Otávio, mas acho bem parecido os dois. Sinceramente, não acho contratações ruins, mas não acho contratação que venha para ser titular. É uma contratação que vai dar ao Mano um jogador que ele não tem pro elenco. Acho uma boa contratação pro elenco, mas é longe de uma contratação que está mudando o nível do Fluminense ou que está vindo para assumir a camisa de titular. Não acho que seja a situação. Porém, mais uma vez, acho uma contratação ok, pensando em elenco, porque a gente não tem esse tipo de jogador. E como eu falei no vídeo de ontem, a gente fica com 5 volantes, até um pouco mais, né? A gente fica ali com 5 volantes, cada um no seu estilo, né? A gente tem ali o moleque da base, muito novo, que é o Wallace Davi. A gente tem o Martinelli, que já tem muita rodagem no Fluminense, que faz um 8, mas também faz um camisa 5. A gente tem o Hércules, que é o camisa 8 ali, o box to box, o cara que vai... Eu odeio esse termo, né? Mas que vai ali de área a área. A gente tem o Nonato, que aí o que o Nonato tá sobrando, e agora a gente tem esses 5 porradeiros. Eu não vou considerar o Vitor Hugo, até posso considerar. A gente tem o horroroso, que é o Vitor Hugo, que vai acabar o empréstimo dele em junho e ele vai embora, porque não tem o que fazer no Fluminense. Nem a família do Vitor Hugo, com essas contratações na volância, acham que o Vitor Hugo tem alguma chance no Fluminense. Então, a gente ainda tem o Lima, que dá pra jogar no segundo volante ali também, né? E o Bernal. Então, assim, o Bernal, que é um cara mais técnico, camisa 5, que pra mim falta muito combate no Bernal, mas sabe sair jogando, sabe fazer lançamento. Então, opções pra volância não faltam pro Mano Menezes. Porém, a gente tem que lembrar também que o contrato do Otávio vai até junho de 2026. Então, provavelmente ele não vem de graça pro Fluminense. Você vai ter que colocar algum dinheiro no bolso do Atlético Mineiro. Então vamos esperar ver os valores, esperar tudo isso acontecer para a gente poder confirmar aqui e avaliar um pouco mais. Mas é um nome que eu gosto, mas não é um nome que muda o Fluminense e não chega para ser titular. Eu ainda estou muito mais preocupado com o atacante reserva ou o titular que vai brigar com o Germancano do que com a volância nesse momento. Até acho bom, mais uma vez, até falei que acho bom, mas a minha preocupação nesse momento é com o atacante. E seria com camisa 10 também, mas segundo Gabriel Amaral, a diretoria não vai atrás de um camisa 10 nesse momento. Então eu não vou ficar me estressando por uma coisa que eu sei que não vai acontecer. Então, vamos pro próximo assunto. Vai te deixar um pouco mais animado, tá? Deixa aqui no comentário o que você achou do Otávio. Você acha da contratação do Otávio? Você preferiu o Zé Wellison? Se é Otávio, se você acha que vale a pena essa contratação? Mas vamos lá que as coisas estão conspirando pro Fluminense passar pra semifinal. Vamos lá, tá? Já se inscreveu no canal, já deixou o like, né? Por favor, tem vídeo aqui todo dia. Tem live todo dia de segunda a sexta, de meio-dia a 1. Aliás, hoje tem Café, espero você ir lá pra gente trocar uma ideia, tá?
Vamos lá, acabou a 9ª rodada do Campeonato Carioca, ainda tem um jogo faltando na 7ª rodada, Flamengo e Botafogo, mas o Fluminense nesse momento se encontra na 9ª posição, ou seja, não tá nem na Taça Rio, mas tá a 2 pontos do G4, então muito embolado, a diferença pouca, mas com um monte de time no meio desse caminho aí, né? E aí eu fui olhar os pontos, assim, primeiro lugar, né? Vamos conversar aqui, eu e vocês. Para tudo isso fazer sentido, o Fluminense tem que ganhar de Nova Iguaçu e Bangu. A gente tá achando... Eu sei que você também, tá? Que a gente ganhou do Vasco, jogou bem contra o Flamengo, então vai atropelar Nova Iguaçu e Bangu. E as coisas não são assim. O Mano Menezes até agora demonstrou que tem dificuldade de jogar contra time que tá na retranca. Então a gente precisa ver isso. Mas estamos aqui confiantes porque somos iludidos. Eu tô confiante, você tá confiante. E aí a gente aperta a mão, qualquer coisa a gente passa vergonha junto. Mas a gente tá achando que vai ganhar tranquilamente do Nova Iguaçu e Bangu. Dito isso, ganhamos, tá? O Fluminense vai chegar a 17 pontos. E aí, o que vai acontecer com isso? Vamos considerar que Flamengo e Volta Redonda já passaram. O Fluminense matematicamente nem consegue passar mais Volta Redonda e o Flamengo teria que fazer um esforço muito pequeno para o Fluminense, para não ficar atrás do Fluminense. Então a gente considera que ainda tem 2 vagas ali no G4. Então, tem 5 times que estão disputando essa vaga com o Fluminense. Seria Vasco, Sampaio Corrêa, Botafogo, Maricá e Madureira. Dessas 5 combinações que eu vou passar para vocês, uma pode acontecer, porque aí o Fluminense passa em quarto. Não podem 2 acontecer, porque aí, né, matemática, a gente ficaria em quinto. Só que uma acaba, às vezes, confrontando com a outra, vocês vão entender. Então, Fluminense vai a 17 pontos. Isso acontecendo, a gente ganha de Nova Iguaçu e Bangu, vamos começar pelos adversários, tá? Vasco. O Vasco precisa ganhar um dos 2 jogos, sendo que os jogos do Vasco é Flamengo e Botafogo. Se o Vasco ganhar um dos 2 jogos, se ganhar do Flamengo e perder do Botafogo, ou ganhar do Botafogo e perder pro Flamengo, o Vasco empata com o Fluminense em pontos, porém a gente vai ter que ver o saldo. Hoje o saldo do Vasco é 5, o do Fluminense é 1. Ou seja, como o Vasco perderia um jogo e ganharia outro, de repente ele vai ficar com um saldo parecido, um 5, e o Fluminense teria que tirar em 2 vitórias ali, tirar um saldo de 4 gols do Vasco. Então o Fluminense teria que golear, provavelmente, um dos times. Então a gente precisa torcer pro Vasco no máximo empatar com o Flamengo ou Botafogo para ele não ganhar nenhum dos 2 jogos. Porém, na minha cabeça, o Vasco não é favorito nem para jogar contra o Flamengo, nem para jogar contra o Botafogo. Porém, contra o Botafogo, é uma data que vai colidir com a Recopa, se eu não me engano. Então o Botafogo pode vir com o time reserva, dependendo da situação do Botafogo. Porém, o Vasco não é favorito, vamos torcer pro Vasco não ganhar nenhum dos 2 jogos, tá? Então, anotou isso, não pode acontecer. Ou se acontecer, não pode acontecer nenhuma dessas outras que eu vou falar agora. O Sampaio Corrêa enfrenta Volta Redonda e Portuguesa e ele precisa ganhar um jogo e empatar outro. Se isso acontecer, ele empata em pontos com o Fluminense. Nesse momento, o Sampaio tem um saldo de 2 e o Fluminense de 1. Como o Fluminense vai ganhar 2 jogos e o Sampaio só 1, provavelmente tem muita chance do Fluminense ficar na frente. Mas é aquilo, o Sampaio pega a Portuguesa, que é um time muito mais fraco, tem que estar fazendo muito mais fraco, é complicado, né? É um time que está fazendo uma campanha pior que o Sampaio Corrêa, mas pega o Volta Redonda, que é o líder do campeonato, está brigando pela liderança. Então, assim, ele precisa ganhar um jogo e empatar outro jogo. A gente tem que torcer pro Sampaio Corrêa tomar uma porrada do Volta Redonda que tá fora, tá? Por isso a importância do empate de ontem com o Vasco da Gama, que ajudou muita gente, que segurou Vasco e Sampaio Corrêa. O Botafogo já tem 3 jogos, né? Porque tem o jogo que tá faltando. E pro Botafogo passar o Fluminense, ele precisa fazer 5 pontos nesses 3 jogos. Os jogos são Flamengo, Vasco e Boa Vista. O Botafogo ganhando 1, empatando 2, o Botafogo automaticamente passa o Fluminense porque ele vai ter mais vitória que o Fluminense. O Botafogo tem que, se ele ganhar do Boa Vista, por exemplo, ele tem que empatar com o Flamengo e empatar com o Vasco. Ou perder de um e ganhar de outro. O Botafogo tem que somar 5 pontos para igualar o Fluminense e passar o Fluminense. Então a gente tem que torcer pro Botafogo se complicar. A gente tem que torcer quarta-feira agora pro Flamengo ganhar o Botafogo, porque aí ele fica numa situação onde ele vai precisar ganhar os outros 2 jogos. Se o Botafogo perder pro Flamengo, o Botafogo vai precisar ganhar do Boa Vista e ganhar do Vasco. Lembrando que isso acaba confrontando a situação de acontecer do Vasco passar a gente também. Então, essa é uma outra coisa que não pode acontecer para ser mais um passando o Fluminense. Agora vão 2 times que a gente às vezes está um pouco ignorando, principalmente o segundo que eu vou falar, mas pode complicar o Fluminense também. O Maricá tem que ganhar os 2 jogos para passar o Fluminense. O Maricá enfrenta o Flamengo e Portuguesa. Então acho que o Maricá é favorito contra a Portuguesa, a não ser que o Flamengo abra as pernas para o Maricá. Mas é uma situação muito complicada de passar o Fluminense. Porém, todavia, o Madureira, que é o último time que eu vou falar aqui, ele tem que ganhar os 2 jogos. E o Madureira pega o Bangu, que é o coadjuvante total do Campeonato Carioca, em 2025, e pega o Nova Iguaçu.
é um time que tem muita chance de passar o Fluminense, tá? É o Madureira ganhar do Nova Iguaçu. Esse Madureira, pra mim, corre por fora pra complicar a gente, tá? O que a gente tem que torcer pro Bangu contra o Madureira é forte ali, né? Lembrando que um empate já descarta o Madureira. Ele precisa ganhar os 2 jogos pra passar o Fluminense. E, Fio, mas o Nova Iguaçu tá com pontos ali, você não falou do Nova Iguaçu. Não falei do Nova Iguaçu porque a gente vai enfrentar o Nova Iguaçu. Dito isso, a gente vai ter que ganhar um jogo e eles vão perder. E aí, matematicamente, eles não passam mais a gente. Tentei resumir tudo aqui bonitinho, tá? No café a gente troca mais uma ideia sobre isso, mas essa é a situação do Fluminense. Os resultados estão acontecendo a nosso favor. Amanhã, todo mundo aqui torcendo contra o Botafogo, porque torcer pro Flamengo é muito complicado, né? Pra ajudar mais ainda essa combinação aí. E aos poucos a gente vai atualizando a situação do Fluminense pra conseguir chegar na semifinal do Campeonato Carioca e a gente buscar mais um título, tá? Vamos pro último assunto, que é só um detalhe, coisa rápida. Vamos lá, contextualizar pra vocês. Ontem eu tava num bar com um amigo meu ali, vendo o jogo do Vasco e Sampaio Corrêa, vendo o bom empate em 0x0 em Saquarema, em Sampaio Corrêa e Vasco, e logo depois começou o jogo do Uruguai, da seleção sub-20 do Uruguai, que tá disputando o Sul-Americano. E aí, a gente foi ver o Joaquim Laveiga. Confesso que a gente não ficou olhando muito também, que eu tava conversando com ele, tomando uma cerveja e trocando uma ideia. Mas aí começou o papo, cara, quando chega o Joaquim Laveiga, né? Aí eu fui dar uma olhada em relação a isso. O Joaquim Laveiga que já tem 2 gols no Sul-Americano, vem jogando bem ali no geral, né? Tô aqui falando, claramente não parei pra ver jogos do Uruguai, tá? Mas é um jogador que a torcida tá com expectativa da chegada dele. O Uruguai tá se complicando, apesar de ter começado bem, o Sul-Americano tá se complicando pra conseguir essa vaga pro Mundial. E o último jogo é dia 16, no mesmo dia do jogo contra o Nova Iguaçu. Então, na teoria, o Joaquim Laveiga já estaria apto para jogar contra o Bangu. Claro que tem ele chegar do Sul-Americano, ter se adaptar, treinar com o elenco ali, questão de documentação, tudo direitinho. Mas acredito que no domingo contra o Bangu, o Joaquim Laveiga já esteja disponível para o Mano Menezes. Não sei se vai utilizar, mas para uma possível semifinal, eu não quero falar sobre Taça Rio, uma possível semifinal de Carioca, já teremos o atacante uruguaio ali representando o Fluminense. É isso, fiz essa pergunta só porque eu fiquei curioso quando acabava e talvez alguém aqui esteja curioso também, tá? Enfim, deixa o like, se inscreve no canal e a gente se esbarra. Espero vocês, de verdade, tá? Espero vocês meio-dia hoje pra gente trocar uma ideia aqui na live, aqui no canal, no Cafio, pra gente resenhar sobre o Fluminense a partir de meio-dia e a gente se esbarra aí em mais um vídeo, mais uma live ou em alguma arquibancada ou um bar por aí. Tamo junto.